Olá, meus queridos, tudo bem com vocês aí desse lado? Sejam bem-vindos de volta. E se por um acaso você está caindo aqui meio que de paraquedas e ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pauline Kisler, a modista do Desterro. Eu sou historiadora e estudo os hábitos e as relações das pessoas no passado a partir das roupas que foram deixadas de outras épocas e que chegaram pra gente até os dias de hoje. Se tem uma peça que pode ser considerada totalmente atemporal, essa peça é o avental. Ao longo da história, ele esteve presente no dia a dia de homens e mulheres de praticamente todos os grupos sociais. Mas no século XVIII, o avental não era apenas uma peça de trabalho. Nós encontramos o avental como parte obrigatória do traje das mulheres da classe trabalhadora, e também nos masculinos de algumas profissões como ferreiro e açougueiro. Mas nessa época também começamos a encontrar aventais femininos puramente decorativos, que eram usados pelas mulheres de classes mais altas. O vídeo de hoje foi produzido em parceria com o projeto Traje Brasilis. E se você ainda não conhece o nosso trabalho, somos um grupo de pesquisadores que está investigando e recriando trajes históricos brasileiros do século XVIII. Aqui embaixo na descrição você encontra o link do site do projeto e para todas as nossas redes sociais. E apesar de não encontrarmos representações de aventais especificamente nas aquarelas de Carlos Julião que estão sendo usadas como ponto de partida para essa etapa do projeto, sabemos através de outras fontes, como inventários e descrições de viajantes, que aventais eram bastante usados pelas mulheres portuguesas nesse período do século XVIII. Para a gente ter alguma ideia do tipo de avental que faria parte do dia a dia de uma mulher vivendo no Brasil em 1780, nós precisamos olhar para as referências de aventais que nós encontramos lá na Europa. Nós encontramos basicamente dois tipos de avental entre as mulheres trabalhadoras: o meio avental e o avental com peitilho. Os dois modelos eram amarrados na cintura, mas o modelo de peitilho tinha uma cobertura para o tórax que era alfinetado diretamente na roupa. Aliás, muita coisa das roupas femininas no século XVIII era fechada com alfinetes diretamente sobre o corpo, mas essa conversa vai ter que ficar para outro vídeo. Com relação aos materiais, linho parece ter sido de longe o material mais popular na Europa. Mas nós encontramos referências também a aventais de lã e a alguns aventais de algodão. As estampas e as cores também eram incrivelmente variadas, mas o que nós achamos com mais frequência, além do avental branco liso, que seria o mais fácil de lavar e de se manter, são aventais azul, de cor sólida, mas também aventais em tecidos como eram chamados na época os riscados, que são tecidos listrados, e que com frequência tinham um fundo branco com as listras azuis. Um bom indicativo dessa popularidade do azul está no livro The Workwoman's Guide, publicado na Inglaterra em 1838. Já no século XIX, esse livro, que tinha como público-alvo as mulheres trabalhadoras, ainda faz referência aos aventais de trabalho azuis. E é desse livro que estou te dando as medidas e as instruções para o tutorial de hoje. De acordo com a autora do livro, que nunca chegou a ser identificada, um meio avental de trabalho poderia ser feito com o que ela chama de um corte de tecido, que é basicamente uma peça de tecido com 1 metro de comprimento por 90 centímetros de largura, que era a largura média dos tecidos disponíveis naquela época na Inglaterra. Então, para esse projeto, você vai precisar de 1 metro de tecido de sua preferência. Eu vou usar o algodão xadrez porque o meu avental vai ser parte de um figurino de teatro que eu estou elaborando. Você também vai precisar de cadarço sarjado, linha e agulha própria para costura de mão e tesoura. Tudo que nós vamos fazer nesse tutorial eu vou executar à mão com a técnica da época, mas são coisas que você pode perfeitamente adaptar para a máquina de costura que você tem aí na sua casa. Depois de medir o comprimento desejado, corte o seu tecido nessa medida mais 5 centímetros. Você pode usar como referência a largura padrão de 90 centímetros do livro, o que já dá um bom avental. Mas se você gosta de aventais mais largos e fofinhos, pode usar a largura completa do tecido moderno, que deve ser entre 1,40 e 1,5.
Os aventais do século XVIII, por definição, não têm bolsos, já que os bolsos eram uma peça à parte. Inclusive, clica aqui em cima no card para aprender a fazer o seu próprio bolso do século XVIII com todas as técnicas usadas na época. Vamos começar fazendo a barra nas laterais e na borda inferior do nosso avental. A barra inferior é um pouco mais larga que as laterais, mas você determina a largura que você quiser. Eu gosto de alinhavar as minhas barras antes de costurar, só para garantir que tudo vai ficar no lugar. Para fixar a barra para fazer a costura definitiva, estou usando um ponto espiral feito com linha dupla. E aqui em cima, no card, você encontra o link para uma playlist com todos os pontos de mão típicos do século XVIII que nós vamos usar nesse e em outros projetos. Nunca esqueça de passar as barras depois de costuradas. O ferro de passar é o seu melhor amigo nesses projetos. Como o avental é uma peça de trabalho, você vai querer que ele proteja a sua saia o máximo possível. Então vamos tirar a medida da cintura, dividir por 4 e anotar esse valor aí no cantinho. Antes de 1840, os aventais de trabalho têm uma característica muito própria do período. Eles não têm cós feito de tecido. No lugar do cós de tecido, encontramos uma fita de linho, que já faz o acabamento da cintura e já prepara as cordas para a gente amarrar nas costas. Como eu não tenho acesso à fita de linho, vou usar a mesma fita de sarja ou cordão sarjado ou cadarço sarjado que nós já usamos no projeto do bolso. Passe a fita ao redor da sua cintura e amarre atrás. Assim você tem a medida completa que vai precisar para fazer o acabamento e amarrar o seu avental. Dobre essa fita ao meio e marque com um lápis ou alfinete. Lembra da medida que a gente tirou antes? É aqui que ela vai ser usada. A partir da marcação que você fez no centro da sua fita, marque 1/4 da medida da cintura mais 3 centímetros para a esquerda e repita esse processo do lado direito. Essa medida vai ser a largura final do nosso avental. Vamos dobrar o nosso avental ao meio e alfinetar o meio do avental com o meio da fita. E as bordas do avental com as marcações que você fez antes. Para franzir, vou usar um ponto espiral também com linha dupla. Você pode usar o ponto de alinhavo, mas essa técnica de franzir é a que mais encontramos no século XVIII. Em aventais, toucados, babados e até nos franzidos dos vestidos. Aliás, falando em toucados, você já pensou em fazer um tocado bem camponesa para acompanhar esse avental? Então, o link do tutorial tá aqui em cima para você no card. Agora vamos pregar a fita do nosso avental. Começando pelo lado de fora, ou seja, a parte que vai ficar à mostra no seu avental, costuramos a fita com um ponto atrás ou com um ponto atrás espaçado. Eu gosto de usar o ponto atrás espaçado porque eu tenho a impressão que ele rende mais e o trabalho acaba mais rápido. Vamos virar a fita por cima do franzido como se fosse um viés e costurar do outro lado. Aqui eu gosto de alfinetar tudo primeiro e costurar sempre do meio para as pontas. Assim a fita tem menos chance de enrugar. Prontinho! Agora você tem um avental do século XVIII todinho para chamar de seu. E sabe qual é a melhor parte? Ele continua servindo perfeitamente para você usar nos dias atuais. Inclusive, quer uma dica? Se você não for usar na cozinha, coloca uns bolsinhos no seu avental e usa ele como avental de costura. Assim você vai ter todos os seus objetos de costura próximos de você e não vai precisar ficar procurando por aí quando estiver trabalhando. Curtiu esse vídeo? Então aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e conferir outros tutoriais exclusivos em português para você aprender a costurar as suas próprias peças de época aí na sua casa.